Sobre o risco de compra e uso de medicamentos falsificados. Só faltava essa, né, Thaís? Já pensou? Não bastasse Demais, né? tanta falsificação que tem por aí, até os medicamentos também passam por isso. Você sabe como é que você verifica, Thaís, se um remédio é falsificado ou não? Pois é, você tem que observar, tem que comprar em estabelecimento credenciado, tem que observar se tem nota fiscal, tem uma série de detalhes que você precisa observar, mas a gente vai conversar para entender melhor agora com o Daniel Fortes, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia de Alagoas. Daniel, seja bem-vindo ao Jornal da Mix. Explica para a gente o que é importante ser observado para que a gente tenha certeza, enquanto consumidor, de que aquele medicamento ele é regularizado. Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. Thaís, é essencial que o consumidor, primeiro ele procure estabelecimentos que se encontram de forma regular. Todas as farmácias, elas são inscritas no Conselho Regional de Farmácia e elas devem contar com assistência farmacêutica, a presença do profissional farmacêutico durante todo o seu horário de funcionamento. Tá? Esse farmacêutico aí, ele serve realmente como uma barreira de segurança para que o medicamento certo, na dose certa, né, durante o tempo correto, seja entregue ao paciente. O Brasil, hoje, ele é um dos países que mais se tem registrado casos de falsificações de medicamentos. Tá? São medicamentos que são desviados por falta de qualidade da própria indústria, medicamentos que são obtidos a partir das fronteiras, né, com os outros países da América Latina, e esses medicamentos eles são potencialmente perigosos. Então, alguns pontos que a gente precisa observar, né, principalmente para o paciente que já costuma fazer uso daquele medicamento. Observar a embalagem dele, se ela não veio de forma alguma violada, se essa embalagem aí, ela apresenta as cores, né, que normalmente se costuma ter, quando a indústria ela modifica a embalagem, ela faz uma merchandising, né, para que os seus consumidores eles possam identificar que houve essa mudança. Verificar se está escrito em língua portuguesa, né? Muitas vezes o medicamento ele vem em espanhol porque a caixa foi importada de um outro país. Verificar se existe a escritura em braille do nome do medicamento, né? Quando aqueles pontinhos que existem na embalagem. Todo medicamento ele é registrado na Anvisa e esse registro ele vem com um número de 13 dígitos, né? E a gente verifica que muitas das falsificações, né, o pessoal não se atenta a isso e eles acabam colocando qualquer numeração ali. E esse número, vindo com menos de 13 dígitos, pode ser um indício de que aquele medicamento também seja falsificado. Olha aí, Thaís, já pensou uma bula em espanhol vindo para ser vendida? Eu estou pensando aqui, nós podíamos vir do Oriente, né, também. A bula lá. Ao invés de um remédio, uma bomba. E ao invés daquele papelzinho característico de bula, ser uma xerox. Você já pensou? Eita, dobrada lá também. Olha, eu tô lembrando aqui que é muito comum, e principalmente quando começou aí o uso, né, mais indiscriminado também no Brasil, desses produtos aí para, né, desempenho sexual. Algumas pessoas vendendo de modo informal, né? Na rua do comércio ali e tal. Parecia botando a mão no bolso, uma coisa meio escondida. E outros descrachadamente com tabelinha, né? Aquelas cartelazinhas na mão. Ali é indício de que pode ser algo irregular também, não é isso? Obviamente, né? O que mais aconteceu, principalmente para esses medicamentos, né, utilizados para impotência sexual, para disfunção erétil, era que a marca que era mais conhecida, mais comercializada no mundo, ela não tinha sido aprovada no Brasil, né? E aí essa marca começou a entrar aqui e não tinha registro da Anvisa. Então era característico de um medicamento ilegal. Mas quando esse medicamento ele é obtido fora das farmácias, ele perde totalmente a sua rastreabilidade, né? A Anvisa ela tem um sistema que rastreia todo o medicamento, cada lote produzido, do momento que ele sai da indústria, passando pelas transportadoras, distribuidoras, chegando na farmácia, e o sistema hoje permite até o rastreamento para o paciente que está sendo entregue, né? Porque em caso de situações necessárias, a Anvisa consegue localizar o usuário daquele medicamento. O medicamento, quando ele sai dessa rota aí, ele perde a sua rastreabilidade e, consequentemente, também perde a sua confiança. Eu vejo, tem algumas situações que você tem que reter a receita, né? Tá lá o nome do paciente, pega o documento, tem xerox, assina, tem todo um protocolo. Em relação à presença do farmacêutico, né? Tem pessoas que se atrapalham muito, porque primeiro os trabalhadores do universo das farmácias são muito educados, é bom que se diga isso, mas quase sempre todos estão lá de branco. O que é que vai diferenciar o farmacêutico do atendente normal da farmácia? É a marca
da empresa, o farmacêutico não precisa estar com uma roupa com a marca da empresa. Dá uma dica aí também para a gente saber quem é esse profissional lá na farmácia. A Lei 13.021, né, e a Portaria 44 da Anvisa, elas exigem que o farmacêutico ele esteja identificado tal como, né, distinto dos demais. Normalmente as empresas, né, elas fazem através do crachá ou através do próprio jaleco que o farmacêutico utiliza a identificação dele como profissional, né? Mas todo consumidor que entrar na farmácia, ele pode, né, solicitar lá, eu queria conversar com um farmacêutico. E aí o farmacêutico ele vai se apresentar e tem essa capacidade aí de fazer uma orientação mais direcionada ao produto, né? A gente sabe que a farmácia, historicamente no Brasil, ela é um estabelecimento comercial. Só que desde 2013, ela está legalizada no Brasil como estabelecimento de saúde. E a gente ainda vive esse momento de transição das pessoas entenderem que o foco da farmácia não é o comércio de medicamentos, e sim a prestação de serviços, e o farmacêutico é peça-chave nesse momento. Nós estamos falando aqui sobre falsificação de medicamentos, conversando com o Daniel Fortes, presidente do Conselho Regional de Farmácia de Alagoas, e a Anvisa emitiu esse alerta sobre a comercialização de lotes falsos do Novo Nordisk do Brasil, que é responsável pela produção do medicamento Ozempic, por sinal um medicamento que vem sendo usado indiscriminadamente para o tratamento da obesidade, qual não tem ainda autorização oficial da Anvisa para isso, é um medicamento para tratar da diabetes tipo 2 e um medicamento, diga-se de passagem, bastante caro e considerado inacessível para muita gente. Então, também é visado por falsificadores nesse sentido, Daniel? Bastante. A popularização do Ozempic, né, que é a semaglutida, ela levou a encher os olhos das pessoas que trabalham no mercado negro para a oferta desse medicamento que muitas vezes não contém ou a substância ou ela na concentração correta. Você frisou bem, Thaís, o Ozempic ele é utilizado hoje, registrado na Anvisa para tratamento do diabetes, né? Claro que a gente sabe que já existem benefícios para a redução do peso constatados pela semaglutida. Existem outras formulações com doses diferentes, né, já no mercado, que são utilizados diretamente para a redução do peso. O médico, ele tem sim autonomia, né, para fazer um tratamento que nós chamamos off-label, né, onde ele pega um medicamento para uma finalidade e aplica para outra finalidade. Que é o que tem acontecido muito, né? Quando é feito com o uso da prescrição médica, sobre orientação e supervisão do profissional, isso aí é legal e assim, a gente faz o uso racional do medicamento. O problema é que o excesso de consumo, né, a procura desenfreada, inclusive, tem promovido a falta do Ozempic para pacientes de diabetes tipo 2 que precisam daquele medicamento ali. Só um complemento, diante desse cenário aí de foco, falsificação do Ozempic, também de um outro medicamento chamado... Tem aqui. Tissabre? Tissabre. O Tissabre também tem sido registrado aí em lotes falsificados, também está dentro desse alerta. Aqui em Alagoas, Daniel, houve registro, houve denúncia também de falsificação. Qual é o cenário aqui no estado? Não, aqui em Alagoas a gente não encontrou, né? Consultamos a vigilância sanitária, tanto estadual quanto municipal aqui em Maceió. A gente não teve registro, tá? É bom salientar que o Tissabre, ele é um medicamento utilizado para esclerose múltipla, né? É o que nós chamamos de um imunobiológico. É um medicamento de extremo valor agregado, né? São medicamentos que ultrapassam 10 mil, 15 mil reais, muitas vezes, uma única dose desse medicamento aí. E no caso do Tissabre, foi muito pontual o que aconteceu. A indústria, o laboratório, produziu um lote que não era para comercialização, né? Provavelmente alguma propaganda, alguma atividade interna da empresa que eles iriam fazer, e de alguma forma esse medicamento ilegalmente saiu da veiculação interna da indústria e veio para o mercado. Então, quando percebeu que aquele lote, que não tinha passado pelos testes de segurança, veio para o mercado, a indústria notificou a Anvisa e a Anvisa notificou todos os setores interessados. Pois é, isso é possível perceber, Thaís, por conta de todos os mecanismos de controle que existem hoje no mercado, a presença dos farmacêuticos e, claro, o comprometimento da própria indústria que quer aí ver o seu produto chegar ao consumidor final sem grandes dificuldades, para que você continue, claro, tendo a credibilidade de adquirir os medicamentos. Primeira pista, adquiri-los em farmácias devidamente regulamentadas, com inscrição também no Conselho Regional de Farmácia e com a presença do profissional farmacêutico nestes ambientes. É a única maneira de você se certificar que o que está adquirindo faz parte justamente do que você precisa ali junto com o seu médico para cuidar também da sua saúde. Daniel,
existe algum telefone de contato, algum mecanismo que o consumidor, o ouvinte, de um modo geral, que nos acompanha, possa vir interagir com o Conselho, caso seja necessário uma suspeita, tirar dúvida, ou é o 0800 do próprio laboratório? Como é que funciona isso? Ele pode consultar tanto o laboratório, pode acionar diretamente a Anvisa ou as vigilâncias sanitárias e pode também acionar o Conselho Regional de Farmácia, né? O Conselho Regional de Farmácia, obviamente, ele recebe essa denúncia, né? Ele apura as circunstâncias da denúncia e ele encaminha para os órgãos competentes, as autoridades, quando identificado essas alterações. Ele pode acessar pelo site, né? O www.crf-al.org.br. Lá nós temos o nosso canal de ouvidoria, nós temos o nosso canal de denúncias. O consumidor ele pode e deve procurar o Conselho Regional de Farmácia sempre que constatar alguma irregularidade. Foi numa farmácia, não encontrou o farmacêutico, identificou alguma comercialização indevida desses medicamentos que vocês falaram que exige a receita, né, como os antibióticos, medicamentos controlados, ou a suspeita de um medicamento adulterado, falsificado, aciona o Conselho Regional de Farmácia, que a gente desloca uma equipe de fiscalização e faz a autuação do estabelecimento. Muito bom, queremos agradecer a sua presença, parabenizar ao trabalho do Conselho Regional de Farmácia aqui de Alagoas e dizer que estamos à disposição. Claro, é um diálogo importante com a sociedade, o Conselho está atento, né, para a questão profissional e também do resultado final, Thaís, que é a presença aí dos produtos de um modo geral, essa oferta, né, que ocorre nas farmácias como um todo. Tenha um bom dia de trabalho, até uma próxima oportunidade, Daniel. Obrigada, Daniel. Eu que agradeço. Agora, 7h02, estamos falando de medicamentos.